Com o passar do tempo, os games foram ganhando enredos cada vez mais elaborados, com várias camadas, plot twists, desfechos inesperados e, às vezes, até mesmo mais de um desfecho. Bem, todas essas qualidades são importantes, mas é claro que para se contar uma boa história também é necessário ter um bom protagonista. Afinal, é ele quem gera identificação com o jogador. E quando o protagonista é carismático, nós sempre torcemos para que ele se dê bem, para que tudo dê certo. Mas nem sempre é isso que acontece. E alguns dos personagens que nós nos apegamos tanto durante um game acabam não tendo um desfecho tão feliz assim. E é por isso que hoje nós vamos conhecer 5 protagonistas de games que tiveram finais trágicos. E se você já gostou do tema, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Eu sou o Vanderclay e você está no Player 1. Esse é meu irmão. Joel. No game Spec Ops: The Line, o capitão Martin Walker é enviado junto com sua equipe a uma Dubai completamente destruída, com a missão de se infiltrar na cidade e descobrir o que aconteceu com o coronel Conrad e sua equipe, que ficaram presos na cidade durante o ápice das tempestades de areia, enquanto tentavam resgatar um grupo de civis. Mas ao chegar em Dubai, a recepção ao Walker e seus homens não foi nada amistosa. Muito pelo contrário, a cidade estava em meio a uma violenta guerra entre soldados rebelados, os homens do general Conrad e até mesmo a CIA. Durante seu avanço e para se defender das ofensivas do 33º Batalhão, o Walker acaba realizando um ataque com uma arma de fósforo branco. O que ele não imaginava é que esse ataque causaria acidentalmente a morte de vários civis inocentes que estavam ali sob a proteção dos soldados. Inclusive, nesse grupo tinha uma mãe e uma criança. O Walker tem que ver o corpo de mãe e filha queimados e sem vida, bem diante dos seus olhos, e saber que suas ações causaram tudo aquilo. That hotel back at the storm wall? No, those can't be the civis that got kidnapped. It's not possible. Walker culpa Conrad por todos os eventos ocorridos ali e segue no intuito de encontrá-lo e puni-lo. Mas quando ele finalmente alcança esse objetivo, Walker é surpreendido com a descoberta de que Conrad, na verdade, já havia morrido antes mesmo de Walker chegar a Dubai, e que todas as conversas que eles tiveram pelo rádio foram, na verdade, fruto da sua mente deturbada pelos eventos vivenciados por ele. Sua mente não consegue aceitar que ele era o responsável pela morte de várias pessoas inocentes. You did this. No, you did. Spec Ops: The Line possui alguns finais diferentes. Em uns, Walker morre e em 2 finais ele sobrevive. Mas, mesmo nos finais em que ele sobrevive, não são finais felizes. Walker fica vivo, mas a sua mente provavelmente nunca vai se recuperar. You don't mind me asking, what was it like? How'd you survive all this? Who said I did? John Marston é um ex-fora da lei que só quer viver em paz em sua fazenda, cuidando dos animais com sua esposa Abigail e seu filho Jack. Mas, infelizmente, não é isso que acontece, e o agente federal Edgar Ross rapta os dois e os utiliza como moeda de troca para obrigar a John a capturar, vivo ou morto, seu antigo colega de crime, Bill Williamson. Dessa forma, para salvar sua mulher e filho, John segue na captura de Bill, e após ter fracassado na tentativa de capturar Bill em sua fortaleza, John parte em direção ao México, local para onde Bill tinha conseguido fugir. Mas, ao chegar lá, John se vê em meio a uma guerra civil entre o governo autoritário do coronel Allende e um grupo de revolucionários mexicanos. Para ter a chance de finalmente capturar Bill, John acaba tendo que trabalhar para os dois lados da guerra. Bom, isso até ser traído pelo coronel Allende. A partir daí, John se junta definitivamente às forças revolucionárias. Dessa forma, eles conseguem derrubar o governo e acabar de uma vez por todas com Bill. Achando que sua missão tinha sido concluída, John retorna, mas apenas para descobrir que o agente Ross quebrou o acordo e lhe diz que só vai libertar a família de John
quando ele também capturar Dutch Van der Linde, seu ex-mentor e líder da antiga gangue de John. John respeitava muito Dutch por tudo que eles já haviam vivido antes, além do fato de ele ser uma figura paterna para John. Apesar de tudo, ele, juntamente com o exército, conseguem invadir a fortaleza de Dutch e o encurralar à beira de um penhasco. Mas, antes de se jogar para a morte, Dutch dá o seguinte aviso a John. When I'm gone, they'll just find another monster. They have to. Because they have to justify their wages. Our time has passed, John. Após eliminar seus antigos companheiros de crime, John retorna à sua casa para finalmente encontrar a sua família e viver em paz. Mas é claro que essa paz não durou nada, e logo o agente Ross, mostrando que Dutch estava coberto de razão em suas palavras finais, chega à fazenda com um exército de homens para acabar de uma vez por todas com toda a família de John. Ele se defende, mas ao perceber que não tem como lidar com tantos soldados, envia Abigail e Jack para fugir enquanto ele fica, para tentar distrair os soldados e ganhar tempo. E é aí que o jogo nos proporciona um dos momentos mais impactantes e chocantes dos games. John é fuzilado pelos federais. Abigail e Jack ouvem os tiros e retornam, mas encontram John já sem vida, selando assim seu trágico destino. On the lone prairie. Bom, pelo menos 3 anos depois, Jack, já mais experiente, volta para se vingar e acabar com a raça de bandido traidor de Ross. Lee Everett era um professor de história que tinha uma vida calma e tranquila ao lado da sua esposa, uma mulher independente e uma empresária bem-sucedida. Porém, ao voltar para casa mais cedo um dia, Lee acaba flagrando a sua esposa o traindo com um importante político local. Lee e o homem discutem e ele acidentalmente acaba matando o amante de sua esposa. Por causa disso, ele é preso, julgado e condenado. Ele vê então que toda a sua vida foi destruída, e quando já está sendo levado para a prisão, ele acaba se envolvendo em um grave acidente de carro, causado por criaturas mortos-vivos que queriam devorar a todos em seu caminho. A partir daí, Lee inicia sua luta para tentar sobreviver a todo o caos apocalíptico no qual o mundo se encontrava. É nesse momento que ele encontra Clementine, uma menina de apenas 8 anos de idade que mudaria para sempre a sua vida. Ela estava sozinha em casa e com alguma dificuldade já vinha conseguindo se manter a salvo por 2 dias. Lee toma para si a responsabilidade de mantê-la a salvo e com isso acaba percebendo que ganhou um novo motivo para viver. Toda a jornada de Lee, Clementine e seus amigos tentando sobreviver ao mundo apocalíptico e à maldade das pessoas que o cercam acaba se tornando também uma jornada de descoberta, de reencontro de Lee consigo mesmo, com sua humanidade e com sua família, através de Clementine, a quem ele aprendeu a ver como sua filha. E por isso, apesar de todo o caos ao seu redor e de ter presenciado a morte dos seus pais e do seu irmão, Lee era um dos únicos sobreviventes que mantinha a esperança. Infelizmente, em uma das várias tentativas de salvar Clementine, Lee acaba sendo mordido por um zumbi. Temendo se tornar um perigo a Clementine e a seus companheiros de sobrevivência,
Lee decide ficar para trás e pede a Clementine que o algeme em um radiador. E assim, cabe à garotinha de 8 anos tomar a decisão mais difícil de todas: deixar Lee preso sozinho até se transformar em um zumbi ou dar um tiro de misericórdia. Joel é um personagem que dispensa apresentações. Ele é um pai solteiro que perdeu a sua filha Sarah logo no início dos eventos de The Last of Us Parte 1. Isso já seria tragédia o suficiente na sua vida. Afinal, perder uma filha da forma que ele perdeu é provavelmente o maior dos castigos para qualquer pai. Vivendo agora em um mundo pós-apocalíptico extremamente hostil, Joel acaba se distanciando do seu irmão Tommy, se juntando a Tess e virando um contrabandista destemido e muito temido pelos que o conheciam. Um certo dia, Joel e Tess recebem a missão de escoltar uma garota até um grupo revolucionário que se auto-intitulava Os Vagalumes. Essa garota era Ellie, alguém que tinha sido infectada pelo fungo mortal que estava dizimando a humanidade, e mesmo assim, por algum motivo desconhecido, parecia ser imune a ele. Inicialmente, Joel não dá a mínima para Ellie. Ele a vê apenas como uma mercadoria que precisa ser transportada. Mas ao longo de sua jornada e pelas diversas vezes em que Ellie arriscou a sua vida para ajudá-lo em combate, inclusive salvando a vida de Joel, ele começa a desenvolver um forte vínculo com a garota. E com o tempo, Ellie começa a preencher um pouquinho do espaço deixado no coração de Joel pela morte da sua filha Sarah. Quando eles finalmente chegam às instalações hospitalares dos Vagalumes, Joel descobre que, para tentar criar uma vacina contra o fungo, eles terão que remover a mutação que se desenvolveu no cérebro de Ellie, dessa forma, a levando à morte inevitavelmente. Ele não recebe bem essa informação e decide que não vai deixar Ellie ser morta daquela forma. Invade a sala de cirurgia e se vê obrigado a matar o médico responsável pelo procedimento. Joel foge das instalações com Ellie e quando ela recobra os sentidos e pergunta o que houve, ele mente, dizendo que existem dezenas de outras pessoas imunes e que eles pararam de procurar uma cura. 5 anos se passam e Joel e Ellie agora estão morando no assentamento de Tommy. Um certo dia, Joel e seu irmão, enquanto faziam a ronda ao redor do acampamento durante o inverno, acabam salvando um grupo de sobreviventes de uma horda de infectados. Acontece que esse grupo era liderado por Abby, que estava justamente à procura de Joel, o responsável pela morte do seu pai, o cirurgião que há 5 anos atrás foi designado para retirar a mutação do cérebro de Ellie. Obrigada. Eu sou a Mel, aliás. Tommy, esse é meu irmão. Joel. Parece até que já ouviram falar da gente. É porque já ouviram. Bora, tudo certo? Ele apagou. Segura ele. Tommy! Me larga! Me larga! Puta madre! Joel Miller. Seu fim não vai ser rápido. Termina. Agora. Joel, levanta. Joel, levanta, porra! Para, por favor! Por favor, não faz isso.
Joel, por favor, levanta! Joel não é nenhum santo e com certeza tomou algumas decisões bem ruins em virtude do ambiente ao qual foi submetido. Mas ver a sua história com Ellie terminar dessa forma é realmente triste. Após eras de guerra entre anjos e demônios, a ascensão do homem levou os 3 senhores do inferno, incluindo o próprio diabo, a buscar a vitória através da influência, levando seu exílio no reino mortal. Lá eles semearam caos, desconfiança e ódio entre os homens até que um grupo de magos chamado Horadrim os prendeu em cristais encantados chamados de Soul Stones, ou Pedras da Alma. A Pedra da Alma de Diablo foi enterrada nas profundezas da terra e um monastério foi construído sobre esse local. E ao redor do monastério uma cidade foi erguida. Essa cidade se chamava Tristan. Com o passar do tempo, Diablo foi exercendo cada vez mais influência sobre o rei Leoric, através do seu arcebispo Lázaro, dessa forma levando a cidade de Tristan à ruína. Nos eventos de Diablo 1, um grupo de heróis é enviado a Tristan para investigar os acontecimentos da cidade. O guerreiro Aidan, filho mais velho do rei Leoric, a arqueira Moreina e o feiticeiro Chezoreth. Com a ajuda de alguns habitantes que ainda restavam na cidade de Tristan, os heróis passam pelo labirinto sobre a catedral, descem a masmorra, passam pelas catacumbas, pelas cavernas, até finalmente adentrar ao próprio inferno, onde enfrentam o arcebispo Lazarus e posteriormente derrotam o próprio Diablo. O problema é que todo esse mal enfrentado pelos heróis, com o tempo, acabou os corrompendo, até causar as suas destruições. Moreina, após ajudar a derrotar Diablo em Tristan, retorna à sua irmandade de arqueiras, mas sua líder Akara percebe que algo mudou em Moreina. Ela não era mais a mesma. Algum tempo depois, o demônio Andariel surge na região e Moreina é totalmente corrompida, se tornando assim Bloodraven. Nos eventos de Diablo 2, Akara pede aos heróis que matem-na para libertar de uma vez por todas a sua alma. Após ajudar a derrotar Diablo, o mago Chezoreth retorna ao seu clã e passa a estudar e tentar manipular as forças malignas. Mas é claro que essa foi uma péssima ideia. Ele acabou sendo totalmente influenciado pelas forças do mal e, infelizmente, também teve que ser morto pelos heróis de Diablo 2. E mesmo após a sua morte, sua alma não foi liberta. Ao contrário, ela foi arrastada para as profundezas do inferno. Para derrotar Diablo, o guerreiro Aidan acaba cravando em sua própria testa a pedra contendo a alma do vilão, com a esperança de que sua força espiritual consiga mantê-lo aprisionado. Mas infelizmente não é isso que acontece, e aos poucos Aidan vai perdendo essa dolorosa batalha. Dessa forma, o seu corpo é completamente possuído e depois destruído para trazer de volta o Senhor das Profundezas, selando assim o triste destino de todos os protagonistas do game Diablo 1. Arise, Diablo. Lord of Terror. Mas fala aí, você lembra de algum outro personagem que também teve um final trágico? Deixa aí nos comentários, quem sabe a gente faz a parte 2 desse vídeo. Ah, e não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Falou e até o próximo vídeo!